Bom dia, que a graça do Senhor seja abundante em cada coração. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, primeiro versículo e também o segundo. Bem, aqui é uma escritura que foi escrita por Lucas. Lucas não foi discípulo, apóstolo de Jesus. Ele foi um historiador. E ele acompanhou São Paulo em suas viagens. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Vejam bem, não só a fazer, mas a ensinar. Então ele era um mestre que ensinava. São João 13, ele disse: vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Porque como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo. O mestre é um exemplo. Então Jesus não simplesmente fazia, mas ele ensinava. Não simplesmente ensinava, mas ele também praticava. Então ele praticou a pureza, ele praticou a honestidade, ele praticou a fidelidade, ele praticou o amor, ele praticou aquilo que ele quer que nós pratiquemos. Ele venceu pela palavra e ele quer que nós vençamos também pela palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia é autossuficiente, não precisa de um complemento. Vou colocar mais um pouco aqui na Bíblia. Deus já deixou tudo prontinho. Ele não precisava de interpretação, ela não precisa de interpretação. A interpretação da palavra de Deus levou o mundo ao caos. A interpretação da palavra de Deus tem levado o mundo à bancarrota, as igrejas, centenas e milhares. Que Deus deixou uma lei trazida por Moisés. Chegou a hora que aquela lei envelheceu. Chegou a hora que aquilo tinha que ser mudado, aquilo tinha que ter tirado. Agora o autor da lei estava ali encarnado. Então todos aqueles que tentavam se justificar pela lei estavam justamente contra o próprio autor da lei. O próprio autor da lei estava ali, porque a lei durou até João, os profetas duraram até João. É isso que está escrito no Novo Testamento. O que está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. Agora nós vamos precisar agora de um profeta maior, como existiam? Não. Aí nós vamos chegar a isso aqui, a Bíblia Sagrada, e vamos deixar ela de lado? Você escolhe, todavia vai continuar sendo uma escolha. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força. Porque Hebreus, no seu primeiro capítulo, diz: havendo Deus falado conosco antigamente pelos profetas, a nós falou pelos filhos. Então vejam bem, meus irmãos, a lei envelheceu. E todos que se colocaram contra o autor da lei que estava ali encarnado, pensando que estava fazendo o bem, estava fazendo o mal para si próprios. A lei serviu de aio, assim como as denominações serviram de aios. Foram salvos pelas denominações? Perfeitamente. Quem pode dizer que não salvaram? Deus trouxe uma luz através de um pregador do Evangelho
iluminado por Deus, cumpriu o seu ministério como o anjo determinou. Mas o que fizeram os homens dela? Fizeram uma denominação. Mesmo quando esse mensageiro disse que quando a igreja se denomina, Deus sai dela. E quem não pode ver que Deus saiu? O que ficou aí agora? Confusão. O Deus se tornou a lei, o Deus se tornou aquilo, o dinheiro, a prepotência. Mas Deus, o Espírito Santo, saiu, alçou voo. Então se tornou uma denominação e hoje o que se vê? Quantos segmentos de uma só coisa. Mas vejam que Deus sempre tem um meio provido para iluminar os seus filhos. Então quando alguém te perguntar, você está com quem? Você sabe o que responder? Estou com Cristo. Porque eu estou com a palavra. E você está com a palavra, você está com Cristo. Você está com Cristo, você está com a palavra. Então a Bíblia é a nossa fonte. Nós já falamos sobre o tempo que chegou para destruir a serpente. Foi Deus que fez, foi Deus que deu. Foi Deus que mandou Noé construir a arca, mas chegou o tempo de Noé sair da arca. Então as denominações, as igrejas se denominam, os homens falham, os homens interpretam para dar um jeitinho para si, para cobrir seus erros, aquilo outro, para se enriquecerem. Mas a palavra de Deus é a única que permanece pura, sem as interpretações, sem embelezamento humano. Vejam só o rosto de Jesus. Você quer conhecer o rosto de Jesus? Não esse aí que é uma fotografia, um quadro pintado, que tem se tornado uma idolatria, seria melhor quebrar, queimar, pintado por um artista, um rosto de Jesus. Então se tornou real o rosto de Jesus? O rosto de Jesus está lá, vê lá o nosso rosto de Jesus hoje, é Isaías 53. O rosto de Jesus nosso está em Isaías 53. Veja lá, conheça o rosto de Jesus, faça uma imagem dele para você, mas não é pintar ela não, é para você entender o que os homens fazem. Tem uma imaginação e pintam um quadro e acham que aquilo é real, mas não, a imaginação não bate com a palavra. Então, pega-se uma nuvem e modifica aquela nuvem para encaixar ali um rosto de um artista que pintou o rosto de Cristo. Tantos artistas já pintaram, aquele é o mais semelhante. E então agora ficou real, é o rosto de Jesus. Sai dela, povo meu, sai disso. Volte para a Bíblia. Vocês não precisavam disso, vocês não precisam disso de foto, disso, daquilo outro, não. Tá bem, conhecer os mistérios de Apocalipse, essas coisas, mas você vai ao céu sem esse mistério. Basta seguir a Jesus. Basta ser manso como Jesus, humilde como Jesus, prudente como Jesus, sábio como Jesus. Humilde, manso, amoroso, justo. Oh, mas se falar em justiça, busquemos a fidelidade de Cristo, a justiça de Cristo. Você sabe onde você chega? Onde Cristo está. Sede meus imitadores. Vamos ser imitadores. Olhar para Cristo. Agora, vejam bem isso aqui. Como que as mudanças, as coisas mudam e as pessoas não compreendem a mudança. Se Paulo tivesse ido pregar, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 17, se Paulo tivesse ido pregar naquele Areópago, ali na Grécia, o que é, né? No Areópago, em Atenas, no Areópago, como Saulo de Tarso,
Como que seria recebido? Se tivesse banda de música lá, tocaria para ele. Honras, o grande Saulo vai falar-nos nesta tarde. O grande Saulo. Mas não era Saulo mais. Ele tinha se firmado na lei por muito tempo. Mas a graça, a divinal graça, a sublime graça, a poderosa graça, a maravilhosa graça, teve que dar um tombo nele. Mas deu tombo. Você não quer cair? Tem que cair. Você é grande, não quer cair? Saulo teve que cair para depois ter uma nova visão do que era a lei, do que serviu a lei. Para que serviu a lei? Ele teve que cair. Só que nós não queremos cair, né? Nós só queremos nos engrandecer mais cada vez. Mas ali agora não estava o Saulo de Tarso, estava Paulo. Então ele foi tratado de paroleiro. Agora, paroleiro. Não mais Saulo, mas Paulo o velho, Paulo o fraco. Então alguém chegou e disse, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, os entendidos, contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer este paroleiro? Mas ele anunciava Jesus. Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Agora, você está disposto a ser chamado também de traidor, de paroleiro? Mas para ficar com a Bíblia, eu te aconselho, é melhor. Eu te aconselho, é melhor. Então, a pessoa, quando as pessoas te maltratarem, você vai ficar irritado, triste, amargurado? Leia lá, São Mateus capítulo 5. Acontece que nós queremos resolver as coisas por nossas mãos próprias. Deixa para Cristo. Então chegou o tempo de mais uma saída, de um êxodo. Bem-aventurados serão aqueles que puderem sair. Eles terão mais luz. A Bíblia funcionar. É disso que nós precisamos hoje. Vamos orar, meus irmãos. Vamos buscar o Espírito Santo em nossas vidas. Vamos deixar de lado tudo que é picuinha. Vamos deixar de lado essas contendas que não vai levar a lugar nenhum. Mas todos vocês que tenham chegado a este ponto de conhecer que a lei e os profetas duraram até João, e que nós caminhamos por um sistema por muitos e muitos anos. E por que só agora? Tantas perguntas às vezes chegam das pessoas que nos ouvem. Tantos anos aí, tantos anos, sim. Tantos anos. Mas deixando as coisas que para trás ficam. Não importa. Hoje, eis que tudo se fez novo. Agora estamos vivendo numa nova etapa da vida cristã em nossas vidas. E eu oro nesta hora ao Pai das luzes, ao Onipotente, ao Todo-Poderoso. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vos abençoe. A vocês que têm dado atenção, a vocês que têm nos amado, e até pessoas também que têm nos odiado, porque Jesus nos ensinou assim: orai pelos vossos inimigos. Quer dizer, nós não somos inimigos de ninguém, Senhor. Não somos inimigos de ninguém, não temos nada contra ninguém. Mas se eles têm contra a gente, nós oramos por ele, porque o Senhor nos ensinou. Então, irmão, ore pelos seus inimigos também. Façamos o que Jesus nos ensinou, que Ele nos ajude a sermos obedientes, como Ele foi obediente até a morte de cruz. Em nome de Jesus Cristo, a enfermidade seja expulsa. Se você está com uma dor aí agora, ouvindo esta programação, põe a sua mão nessa dor,
Repreenda em nome de Jesus Cristo e creia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.